Vamos ficar de pé, irmãos? Eu confesso que dessa vez eu não sabia mesmo. Eu até perguntei, eu mesmo? Jesus. Mas quem fala não é eu? Tá, glória. Vamos lá. Gênesis, capítulo 41 e versículo 40. Gênesis 41, o capítulo e o versículo 40. (41, 40) de Gênesis. Quantos acharam, diga amém. Amém. Irmãos, só um minuto, olha para mim. Eu gostaria de pedir aos irmãos perdão do motivo da gente chegar um pouco atrasado nos cultos, porque infelizmente houve um probleminha no carro e a gente não deu para arrumar. Isso aí já está fazendo um tempinho, tem uns 15 dias já, e a gente já entrou em oração para Deus abençoar o motorista do ônibus, para passar um pouco mais cedo. Quem sabe que ele se converte e fala assim, vou passar mais cedo lá que tem que levar 2, abençoado para a igreja. Mas ele sempre atrasa, né? Então a gente dependendo disso, tá? Não é por mal, porque a gente chegar tarde na igreja é muito ruim, mas Deus sabe o nosso coração. Amém, queridos? Vamos que vamos. Versículo 40 diz assim: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém. Irmãos, me chama muita atenção nesta palavra. Observamos aqui um moço cujo nome José. Vivia ele, teu pai e tua mãe e 11 irmãos. A Bíblia afirma que José, o filho mais novo de Jacó, Deus começa a mostrar a José, em Deus de novinho, o quanto ele era importante. O pai de José, ele gostava dele mais do que os seus 11 irmãos. Agora observa comigo. O pai dele, Jacó, gostava dele mais do que os irmãos dele, porque ele era o mais novo. Ele é o caçula da família. Vão cuidar deste menino. E sempre nos trabalhos cansativos, de cuidar de gado, ou em colheita de trigo, iam trabalhar. E observamos que José, ele sempre trazia notícia dos irmãos dele para o teu pai Jacó. E ele tinha sonhos de ser um grande líder. Ele tinha sonhos de ser grande, aquele sonho de poder liderar, aquele sonho de fazer coisas, aquele sonho de ser visto, aquele sonho de ser um grande homem de Deus, de poder ter autoridade a hora que ele falava. Ele tinha esse sonho. Ele tinha um sonho e acreditava no sonho. O mais importante, ele tinha um sonho e acreditava no sonho. Aleluia. Mas como o seu pai gostava mais dele do que os seus irmãos não gostavam. Meu pai gosta mais dele do que de nós. Nós temos que trabalhar mais pesado do que ele. Quando ele está cansado, papai, vem filho, para a sombra. Ele gosta mais dele do que de nós, gente. E José,
teve um sonho, mas ele não teve a experiência o suficiente para contar este sonho. Ele não pensou. Gente, eu vou contar um sonho aqui, mas nós temos que ser sábio quando vamos falar alguma coisa para alguém. Mas José não tinha experiência nenhuma para contar um sonho. E Moisés tem um sonho. E ele sonhava e contava. Dessa vez ele sonha e falou assim com seus irmãos: eu tive um sonho, escuta aqui. Eu sonhei que o meu feixe chegava ao meio e o feixe de vocês se ficava ao meu redor e se encurvava. Os irmãos dele olhando para ele, um olhando para o outro. Então quer dizer que eu vou prostrar diante de você, o mais novo. Isso nunca precisou, não vou fazer isso não. E José contava aquilo ali, não sei como que José contava, que fazia mais raiva nos seus irmãos ainda. Quanto mais José contava, os irmãos já tinham raiva dele, mas quando ele contava isso, eu não sei como ele contava. Ele contava assim: eu tive um sonho que o seu tinha que se encurvar, e o meu ficava todo em pé, e vocês lá, ó, se encurvava. O feixe, eu tô falando do feixe, tá? Aí eles, que feixe, que nada de nós. Agora, eu, o irmão mais velho, vou ter que me prostrar diante do mais novo. Não vou fazer isso não. Mas era o sonho dele, ele guardava isso. E José teve outro sonho. Mas ele não podia ficar quieto. E os irmãos dele já não via ele como assim, já olhava para ele com aquele olhar ruim, com aquele olhar assim, olha lá, vem outro que pensa que vai liderar sobre mim, tadinho dele, não vai conseguir nada. José chega na casa dele e falou assim: gente, eu tive um sonho, escuta aqui. Imagine o que os irmãos dele pensou nessa hora. Pronto, vai falar que vai falar, não, vem aí, gente, eu tive um sonho. Só não consegue interpretar um sonho desse é que não teria o Espírito nas horas dessa. Mas como os irmãos dele com certeza sabia dos feitos de Deus, das coisas que o Senhor fizera na vida do bisavô, do vô e do pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele falou assim: gente, eu tive um sonho. Eu sonhei que 11 estrelas. Ele tinha quantos irmãos? 11. Olha o sonho de José. Tinha 11 estrelas, os irmãos. O sol, o pai. E a lua se prostrava diante de mim. Gente, os irmãos dele. Pronto. O pai dele falou assim: gente, então meu filho, quer dizer que eu, a sua mãe e os teus irmãos vai ter que prostrar diante de você? Aí ele: não sei, é sonho. Sonho. Não sei, são coisas, eu tenho isso em mim. Não estou falando que é você, mas ele já caiu a ficha, está falando de mim. Só vai ter que dobrar, 11 irmãos, tem que dobrar diante dele, mas não tinha experiência para contar o sonho. Os irmãos dele vai trabalhar em Siquém e vai. O pai dele falou assim: José, meu filho, vem cá. Deu para uma túnica bonita, túnica colorida, de várias cores. Aqui, vai lá e vê o que os seus irmãos estão fazendo. Olha aqui, vai lá e observa os teus irmãos. Gente, os irmãos dele estavam trabalhando lá naquela dificuldade. Agora, o outro vai só observar o que ele está fazendo lá. E isso trazia ódio nos irmãos dele. Isso trazia muita raiva. Gente, nós aqui, suando tudo e tal, o outro lá vem todo, o dondoquinho do pai. Todo. Aí chega. Quando eles viram de longe, os irmãos dele viram de longe. Olha lá, olha o sonhador vindo lá, ó. O sonhador, que vai falar mais coisa com nós aqui, vem lá. Vai contar tudo pro papai, se nós estava parado, vai falar que o serviço não está rendendo. Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar ele. Agora pensa comigo, que coração, hein? Vamos eliminar ele. E um dos irmãos falou: gente, não, vamos fazer diferente. Aí, não, vamos matar eles.
Depois nós pega a túnica dele, passa em alguma coisa e a gente inventa para papai que algum bicho matou ele. Jogaram José dentro da cisterna. Agora, o rapaz tinha um sonho, queria liderar, queria ser grande, que Deus ia abençoar. Agora, os irmãos dele, os próprios irmãos da família, leva ele e joga dentro da cisterna da família. É da família. O problema está no meio da família, no meio daqueles que te conhecem. É aí que está o problema. O problema está naqueles que te conhecem, porque o mundo está para lá, o mundo fica para lá, mas aqueles que te conhecem, aqueles que convivem com você, o problema está aí. Vem a inveja. Gente, como ela canta bonito, meu Deus, ela vai acabar tomando meu lugar. Coisa diabólica, isso não pode existir. Eles tinham que ficar felizes, meu irmão. Eles têm um sonho de ser líder. O meu irmão tem um sonho de mandar em nós, que bom. Isso é uma boa coisa. Eles tinham que prestigiar isto. Que alegria que eu tenho de ter um irmão abençoado. Antes ter um irmão na liderança que está fazendo a obra de Deus do que um irmão na droga. Isso é muito melhor, gente, de estar na igreja com o Senhor, liderando alguma coisa assim, do que alguém levantar com inveja. Mas os irmãos dele não aprenderam, eles não aprenderam isto. Mesmo sabendo dos feitos de Deus, o que Deus fazia, eles não aprenderam que tinha que ser humilde. E vem o irmão mais novo, o negócio é o mais novo, Deus usa o mais novo. Deus vai falar com você nesta noite. E vem um grupo dos ismaelitas lá e fala assim: observa, gente, vamos fazer o contrário. Vão lá pegar José e vender ele. Ele está indo para o Egito. Vai levando com as suas cavalarias, com os seus camelos. Vende para ele e chega lá e se vira com ele para lá. Agora, o rapazinho vivia no meio da família. No meio da família, agora vai para uma terra distante, para um lugar que não conhece ninguém, para um lugar que totalmente a língua é diferente, tudo é mais diferente, a tradição é diferente, a cultura é diferente, e leva ele para o Egito. Agora coloca ele dentro de uma carroça, sei lá o que for, fala assim: vamos levar ele para lá, trocou a troco de 20 prata, 25 de ouro, 25 de ouro, leva o menino. Quando ele chega lá, eles resolvem vender ele para um tal de Potifar. Ele fica na casa de Potifar por 10 anos. Ele ficou por 10 anos na casa de Potifar. E Potifar viu que alguma coisa de boa estava naquele menino. Ele via que Deus abençoava ele de uma tal forma que tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José encostava a mão, tudo que José falava e fazia dava certo. E Potifar gostava. Este menino é abençoado. Tem alguma coisa neste menino. Este menino tem algo diferente. Eu estou vendo algo diferente na vida deste menino. E o rapaz foi vendido como escravo. Ah, meu Deus, ele está como escravo agora. Ele está passando por dificuldade, mas ele ainda fazia coisa para o Senhor. Gente, não tem problema. Nos leva para o lugar que quiser. Te leva para o lugar que quiser. Mas você vai fazer a obra do Senhor. Queira o diabo ou não queira, levante a mão e glorifique o nome do Senhor agora. E Deus começa a abençoar José naquele lugar. E Potifar falou assim: ó José, gente, quando o homem é de Deus, em todo lugar que ele vai, Deus prospera. Todo lugar. José podia desistir. Meu Deus, eu tinha um sonho de ser um grande líder. Agora eu estou aqui como escravo, sem identidade, porque o escravo não tinha identidade, não tinha nada. Ele era um indigente, ele era só um escravo. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que receber as pessoas, tinha que dar comida, tinha que trabalhar de graça e não receber nada pelo que fazia. Mas Deus estava olhando para José. O que importa é que Deus está olhando para José. O que importa é que Deus está olhando para você. Não importa se estão te humilhando, não importa o que pensam em fazer com você. O que importa é que Deus está abençoando a tua vida. Meu Jesus amado. E quando Deus está abençoando o homem, o inimigo se levanta para poder colocar coisas ruins na mente. Levanta para poder trazer empecilho para tirar você da presença do Senhor. Mas desta vez o inimigo tentou, mas caiu do cavalinho outra vez. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Amigo, o Espírito Santo fica à vontade nesta igreja. Meu Jesus amado. E José sendo abençoado, e Potifar falou assim: ó, eu vou sair agora.
Tu pode ficar tranquilo aqui, pode ficar sob o controle nesta casa, você pode receber as pessoas, você pode mandar, pode ficar tranquilo, porque Deus estava abençoando José. E Potifar sai todos que estavam dentro da casa. E Potifar tinha uma mulher bonita, lógico, uma mulher bonita. Ele comprou José, ele era o patrão, ele tinha uma mulher bonita. Bobo ele de arrumar uma mulher feia, arrumou uma mulher bonita. Bobo ele de arrumar uma mulher esquisita. Mas a mulher endemoniada. José, um hebreu, homem bonito, de boa pinta, diz a Bíblia. O homem tinha porte, o homem tinha corpo bonito, diz a Bíblia. E a mulher começa a cobiçar José. José passava para lá. Se fosse uns endemoniados que tem aí, que diz ser crente, pregador. Não, infelizmente tem, crente pregador. Mas quando passa uma vida do cão, mete a cabeça no poste, machuca. Mas José tinha Deus no coração. Ele sabia o que estava fazendo naquele lugar. Se fosse um endemoniado por aí, caía. Não, ou seja, ele tentava ela para ficar com ele. Ele tentava ela para... Não, nossa, o patrão saiu. Não, mas foi diferente. O homem de Deus é diferente. A mulher falou assim: ô José, deita comigo. Mas logo assim, que cantado esquisito. Deita comigo. Ela falou: deita na Bíblia, está na Bíblia. Deita-te comigo, José. Aí ele: não. E a tentação não vem só uma vez não, tá? A tentação não vem só uma vez. Ela tenta você uma vez. Se você não caiu, ela tenta de novo. O que aconteceu com Sansão? E me conta a sua força em Sansão. Não. Podia parar, mas não continuou. E ela continuou: José, vem comigo, deita comigo. Ele podia à noite maquinar o mal para poder trair o dono dele com a mulher. Ele podia pensar: gente, mas essa mulher é muito bonita, como é que eu faço para ficar com ela? Ele podia, tinha tempo para pensar. O inimigo também dá tempo para você pensar. Mas o nosso tempo é oração, o nosso tempo é consagração, o nosso tempo é palavra, o nosso tempo é coisas para o Senhor. Não dá tempo para coisas fiadas, para as coisas ruins, e nem para fofoca, e nem para colundria, e nem para coisas simples assim. Mas o Senhor é um Deus todo poderoso, que nos chamou para ser muito mais do que vencedor na tua presença. Deita-te comigo, José. Não, porque eu vou trair o meu dono. E outra, está vendo tudo. O meu Deus está vendo tudo. O meu Deus está vendo tudo. Na hora que ele falou assim, ela: não, José, agora encostou-lhe a mão. Vem cá, José. José sai fora da capa. A capa fica na mão dela. Gente, o José, ó, é boiola? Não, homem de Deus. Vem comigo, você não é macho? Não. Desse jeito, não. Eu sou um homem de Deus. Ah lá, gente, ele está correndo de mulher? Não. É porque está com a vida consagrada. É porque tem a vida em oração. É porque tem o Espírito Santo na vida dele. Foge do inimigo. Foge. Só resiste ele, porque ele também foge de vós. Nós temos que chegar a Deus e Deus chegar até a nós. Quem está afastado de Deus cai em qualquer cilada. Mas nós estamos chegando perto de Deus cada dia mais. Aleluia. E assim diz a Bíblia, que a mulher fica com a capa na mão, mas ela joga a coisa contra José agora. Ah, é? É assim? Correu de mim, né? Tem problema não. Vou mandar chamar o pessoal. Pessoal, vem cá. Tá vendo aquele hebreu? Pois é, ele estava me cantando. Ah, que coisa, que mulher endemoniada. Tá vendo aquele hebreu lá, aquele homem lá? Pois é. E eu que gritei na hora, porque senão ele tinha me pegado à força. Ai, como é que o diabo faz? Falso. Ele faz o seguinte: ele joga você no fogo, e quando você está queimando, ele deixa você sozinho lá, ó. E se José cai com aquela mulher, ele ia perder aquela essência gostosa. Gente, Deus não ia abençoar ele, porque tudo que Deus fazia na vida dele era por causa do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, não ia acontecer nada. Sabe o que fez? Um homem chega: ah, aqui ó, aquele hebreu que você me trouxe lá, tem prova aqui ó, tem prova, a capa dele aqui ó. A capinha de Zezé aqui ó. É Zezé. Sei lá como é que ele falava. Escravo. Meu filho, você não devia ter feito isso não, tá? Colocasse na prisão agora.
Mas quando Deus está para abençoar a pessoa, pode colocar no lugar que for, que Ele vai continuar abençoando. Ele abençoou você aqui, abençoou você ali, na casa do seu pai, na casa da sua mãe. Aonde tem briga, você chega e a briga para, e o negócio fica bom quando o crente chega. Se a pessoa tem uma confusão daquela, você chega, as pessoas ficam, gente, essa pessoa chegou, trouxe uma paz para dentro de casa. Este homem chegou, trouxe uma paz para este lar. Este homem passa na rua, eu vejo a diferença na vida deste homem. Agora, Zé é preso e leva ele. Mais um homem sonhador, que tinha sonhos todos pela frente, a vida toda. Deus está me abençoando tanto, agora eu estou preso aqui de novo, nesta prisão. Muita gente aqui nesta noite está pensando assim. Muita gente aqui nesta noite está desta forma. Tem muita gente aqui nesta noite que tem sonhos, que tem projeto de Deus na vida, e está passando por dificuldade, e está pensando que Deus esqueceu. Coisa nenhuma. Deus tem o trato dele, Ele tem o tempo dele, Ele tem os planos dele. O tempo dele não é o nosso tempo, o caminho dele não é o nosso caminho. E José fica preso durante 2 anos. 2 anos em uma prisão. Mas Deus começa a abençoar José naquele lugar, a ponto de um carcereiro pegar confiança com José. Não, José está aí. Gente, o que José pediu para fazer, pode mandar. Agora, foi preso, Deus abençoando também. Ah, meu Deus. E um dos presos lá, quando ele chegou, viu que estava triste. O que aconteceu? Eu tive um sonho. Eu sei. Eu não revelo nada não, mas Deus sabe todas as coisas aí. Olha, eu não consigo revelar nada, mas se Deus me mostrar, conta o seu sonho aí. Contaram o sonho a José, e José falou assim, esse sonho seu aí, significa que 3 dias você vai sair daqui, e você vai voltar à sua função, que era antes do rei. E você, o seu sonho? De 3 cestos, sei lá, daqui 3 dias você vai sair e Faraó vai colocar a sua cabeça para as aves comer. Vai morrer. Alguém contava e chegava e contava mesmo assim, sem pena e sem dó. E não tinha dó das pessoas, contava mesmo. Aqui agora você vai. Quando você chegar lá no rei Faraó, título dado aos reis de Faraó, título dado para eles, falou assim, lembra-te de mim, tá? Lembra de mim quando você chegar lá. Eu estou aqui, mas lembra de mim. Faz prodígio, fala assim, José lá, está na prisão lá, ele é abençoado, ele é um homem de Deus, fala de mim lá. Irmãos, estando Faraó deitado naquele leve sono, nem pensava em José não, nem aí para ele. E Faraó teve um sonho. O sonho de Faraó foi desta forma. Ele estava em pé em frente ao rio Nilo, e nesse rio saía 7 vacas gordas. Quantas vacas saíam desse rio? E José estava lá na prisão. E Deus, olha o que Deus faz para poder tirar você de um lugar. Aonde que José estava? Na prisão. Ele estava lá embaixo, na prisão. Na prisão, foi plano de Deus também, porque quando Deus quer, Ele faz. Na prisão. O Faraó falou assim, gente, e teve um outro sonho também. Sonhei com um pé de milho. Ele brotara 7 espigas grandona, espiga bonita. E José preso. Mas esse sonho dele incomodou, por quê? Lembra quando foi das 7 vacas gordas? 7 vacas gordas, mas rápido, veio mais 7 vacas magras e feias. Agora, magra é uma coisa, mas magra e feia ainda. Fosse 7 vacas magras, agora 7 vacas magras e feias. Veio 7 vacas gordas e bonitas, agora 7 vacas magras e feias. É que o negócio ia ser terrível, o negócio não ia ser fácil. Mas e nasceram também, depois das 7 espiga bonita, 7 espiga feia e queimada pelo vento oriental. Chamou os adivinhos tudo,
chamou quem puder adivinhar e não conseguiram. Conta-me o sonho, fala comigo, o que é isso, o que significa isso? Não, e não falava nada, porque Deus não estava usando eles. E não falava nada, e não saía nada, porque Deus não estava com eles. Deus estava com aquele que estava na prisão. Faraó, 7. Deixa que o outro fala. Não saía nada, porque não tinha o Deus que revelava. Mas o outro rapaz que tinha saído da prisão falou assim: ô rei, é o seguinte, onde que eu estava lá na prisão, tem um homem lá, hebreu, o nome dele é José, está lá preso. Este homem consegue revelar o seu sonho. Aí Faraó: homem preso? Mas eu chamei os adivinhos. Mas o homem preso está... Não, chama ele. José, o rei está te chamando. Sabe o que aconteceu? José levantou e foi? Não. Primeiro ele levantou, foi no espelho, tirou a barbicha, bigodinho, ficou todo chique, colocou outra roupa, tomou aquele banhozinho e vou me apresentar ao rei. E não levantou. Não, nunca precisou, o rei está me chamando, eu vou vestir, eu vou lá, eu vou ficar arrumadinho, eu vou lá ver o que o rei quer. É o homem que sonha, gente, nada coloca ele para baixo, não. Eu vou lá, eu vou ver o que ele quer. Eu tenho sonhos, oh meu Deus. Quando José chega, você vai revelar o sonho a ele? Não, eu não revelo não, mas no Deus que eu conheço, pode falar que ele vai te revelar. Quem tem Deus na vida, ele procura sempre exaltar o nome do poderoso, meu amigo, minha amiga, irmã. Quem tem Deus na vida, ele sempre fala: eu não prego, né? Eu falo alguma coisa, é ele que usa. Você é profeta? Bom, se ele me usar em profecia, não. Agora tem muita gente aí que fala: eu sou profeta, e abre a boca, Deus está assim na sua vida. De vez em quando eu passo prova. Eu passo prova, de vez em quando eu tenho que ficar... Tem um tal de Facebook aí, você deve conhecer, né? Possível. De vez em quando você tem que ficar off. Se Deus te falar alguma coisa aí, você me fala, tá? Você vai orar pra mim? Eu falo: oi, mãe, em nome de Jesus, tá? Vai com Deus, Deus te abençoe, amém. Tá. Você vai orar agora, mas se Deus te falar alguma coisa, você pode colocar qualquer hora que for, que o meu computador ele apita. Eu levanto e vejo. Gente, eu estava tão cansado. Eu falei assim: meu Deus, eu vou orar para a irmã e tudo. Mas, gente, não é assim não. Eu não vou falar nada para abençoar o ego dela pelo meu querer, não. Quem fala é Deus. Você está entendendo? Tá, Eu falei assim: irmã, a Bíblia, a Bíblia é aquela profecia, você pode ler, que Deus vai falar com você. Ou até não leve sonho de madrugada e tudo, pode ler e orar. Falou assim: mas eu acredito que você é profeta. E eu: Jesus amado, amém. Mas não é assim, gente. Eu quero que Deus me use para falar com o pastor, mas se Deus não quiser falar com ele, tem muita gente entrando pelos canos aí, é porque pensa que começa a usar Deus. Não, Deus é Deus mesmo. Aí a pessoa está no pecado, está numa dificuldade tremenda lá e tudo. Eu vi isso, nossa, Deus do céu. Um dia eu fui numa campanha, gente, rapidinho, tranquilo lá, estava alegre, feliz. Aí a pessoa falou assim: tem uma pessoa aqui no meio, ou seja, tem 10 pessoas aqui no meio. Você está passando uma tempestade terrível na sua vida. Eu estava abençoado, estava uma benção. Não, estava uma felicidade total, eu estava feliz mesmo. Deus está me usando, graças a Deus. Mas eu era novato espiritual, né? E tudo. Pessoal, gente, aí levantaram. É eu ou ela? Pode ser. Eu: Jesus amado. Não é seu não, mas pode vir, Deus vai te abençoar também. Eu pensei assim: mas bobo é a pessoa que levantar a mão. Porque tipo assim, tem gente que está passando dificuldade, o laço está na sua vida, e tem uma sombra negra, não sei, levantar a mão. Pra quê, rapaz? Eu não tenho essas coisas não, sai pra lá, espírito ruim. Eu tenho Deus na minha vida. Não, tem um negócio preto que está na sua casa, uma sombra, um negócio esquisito. Você fala: eu não, claro que não é eu.
vou levantar a mão. Não liga pro diabo não, gente. Aí, eu como era novato, eu falei assim, gente, eu pensei comigo, Leonardo, não é você. Mas eu vou levantar a mão só pra ver o que essa mulher vai fazer. O palhaço foi levantar a mão. É você mesmo, aí eu. Mas eu não era sábio o suficiente. Acabou que eu peguei aquele negócio pra mim, me deu uma tristeza. Será que eu tô em laço? Será que eu tô mesmo? Será que tem negócio ruim em casa? Ah, meu Deus do céu, aqui foi me dando mal e tudo. Eu procurei ler a Bíblia e orar para que trem ruim sair. Porque o trem ruim vem se você aceitar. Então tem muita gente que está querendo usar Deus e Deus nem está no negócio. Então vamos ser mais maduros nessa parte aí. José, eu tive um sonho. Estou terminando já. Eu tive um sonho que 7 vacas gordas saíam, e depois 7 vacas magras e feias saíam, e depois eu sonhei de novo, com 7 espigas grandona, bonita, e depois veio mais 7 espigas magrelona, esquisitinha, queimada pelo vento oriental. O que você me fala, José? Ele falou assim, eu não consigo não, mas Deus vai te falar agora. A revelação do seu sonho é este. Todos os 2 sonhos são o mesmo, são um. O que acontece? 7 vacas gordas são como as 7 vacas, 7 espigas bonitas, são 7 anos. 7 anos de quê? De fartura. 7 anos de coisas boas, de fartura para você, tá, rei? De fartura. Mas só que é o seguinte: vai ter 7 anos de pobreza, de miséria, de secura, de tanto de coisa ruim. Vai faltar água, né, gente? Vai faltar água, diz que vai faltar, está faltando água aí, diz que vai fazer, está faltando água, diz, está faltando água, vamos ter cuidado, vamos orar mais. Você não vigia para você ver, não. Vamos lá. José vai, seu sonho, simplesmente um. Mas José, o que eu faço então? Uns 7 anos de fartura que vier, o que você faz? Guarda as coisas, guarda. José falou com ele, prisioneiro. Você guarda as coisas, guarda tudo. Portanto, rei, você arruma um homem sábio e entendido, olha só. Você arruma um homem sábio e entendido, que entende do assunto, para guardar as coisas, tá? No celeiro. Você arruma um homem que pode governar bem, José, é o sonho de José. Um homem que pode, ajudar você nessa questão aí, viu, rei? O rei, gente, que homem, gente, ele estava preso, mas que palavras são essas, tá? Gente, e vai vir pessoas de outros países, de outros lugares para comprar aqui, para poder pegar nossas coisas, quando ele estiver na seca, na dificuldade. Então você arruma gente que é sábio. Na mesma hora o rei fez assim, gente, nós conseguimos achar um homem mais sábio do que este? Será que no meio do nosso... E além de tudo ele tem um Deus, gente. Além de tudo ele tem o Espírito de Deus. Tem outra pessoa, não. Lamachá. Sabe o que aconteceu? O homem que sonhava, que estava preso naquele lugar de dificuldade, Deus usou ele lá. Agora o rei falou assim: você vai governar o Egito. Ele saiu do meio da parentela dele e foi morar num lugar que ele não conhecia ninguém. Agora ele vai liderar, ele vai ser líder. Ele falou: eu vou sonhar e liderar meus irmãos. Agora Deus não coloca ele para liderar só os irmãos, não, para liderar uma nação. O nosso sonho é pequeno, o de Deus é grande. Deus estava com outros planos para José, e Deus tem outros planos para você. Ah, meu Deus, eu estou sonhando ser isso. Deus fala assim: é muito pouco, eu tenho muito mais para você. Só que você não pode desistir, você não pode parar com isso agora, não. Você tem que continuar. Quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Deus abençoara José tremendamente. Viu onde ele estava, aonde ele foi, lá no poço, na cisterna, na cadeia, na dificuldade, correu da mulher e foi abençoado por Deus. O rei falou assim, tirou o anel e colocou no dedo de José: eu só sou maior do que você quando eu estiver no trono, mas aqui você manda, aqui você desmanda a nação do Egito. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meu querido irmãos? Gente, encerrando a mensagem por aqui, tá? Deus abençoou a vida de José, tanto que fez ele liderar o Egito, tá? E os 11 irmãos dele. Depois, se você quiser continuar em casa, para quem gosta de ler Bíblia, né? Tem muita gente que não gosta. Você vai ver que os 11 irmãos dele, tá? Naftali, Rubem, tanto de gente lá, os irmãos dele, tá? Que vieram depois para poder pedir ajuda para ele, tá? Venderam José e depois vem pedir ajuda.
Tá vendo? E José não virou as costas para eles, não abençoou. Sabe por quê? Porque ele tinha Deus no coração. Ele não tinha maldade, não. Ele não tinha aquela coisa ruim, não. Ele tinha amor. Ele sabia como liderar um povo. Então Deus conheceu a vida de José. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E essa mensagem é muito longa e tem muita coisa pela frente ainda, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Gente, gostaria de chamar a esposa do presbítero Adenilson para cantar e gostaria de chamar a igreja toda para frente. A gente vamos fazer aquela oração no nome de Jesus. Deus vai falar ainda mais com você nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo. Exaltado é teu nome, Jesus. Oh, aleluia. E você só adora. Era milagre. E você só pode adorar, que o Espírito Santo vai tocar em você aqui nesta noite. No nome de Jesus, Ele vai tocar em você. Santo é o teu nome. Você que ouviu a mensagem, você sabe, Ele vai tocar em você, sonhador. Ele vai tocar em você, não importa a sua situação. Ele vai tocar em você. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Você que tem chamado, sinta o Espírito Santo Louvado tocar seja no o teu seu nome, vida. Senhor. Glória a Deus. Por que ficar assim? Deixar-se intimidar em frente o que há de vir. Com fé sem vacilar. Olha aí. Se fraco te mostrares, o medo vai vencer. A força do cristão Olha aí. está na sua fé. Deus faz o impossível, é só acreditar. Põe sua fé em Deus e ninguém te vencerá. Se vier a tempestade, Deus faz acalmar. Se há muro na tua frente, Deus vai derrubar. Toca, Se Espírito. o inferno se levantar, não te atingirá. Seu escudo protetor Quem pode te receber chama a presença do Espírito Santo aí? Teu futuro e tua história, quem escreve é Tu és Deus. mais que vencedor. Ele faz a trajetória dos caminhos teus. Se na frente tem gigante, Deus joga no chão. A vitória de um crente, Deus não abre mão. E ai de quem toca em um só cabelo seu. Você é a menina dos olhos de Deus. E ai de quem toca em um só Ele está renovando cabelo pessoas seu. aqui. Você é a menina dos olhos de Deus. Oh Espírito Santo. Você não está só, não vive por viver. Existe um Deus no céu, cuidando de você. Se o tempo impõe limites, a fé te leva além. Põe sua fé em Deus e não temerás ninguém. Se vier a tempestade, Deus faz acalmar. Se há muro na tua frente, Deus vai derrubar. Se o inferno se levanta, não te atingirá. Seu escudo protetor se chama Jeová. Seu futuro e tua história, quem escreve é Deus. Ele faz a trajetória dos caminhos teus. Se na frente tem gigante, Deus joga no chão. Na vitória de um crente, Deus não abre mão. E ai de quem toca, Ele vai tocar em você agora. em um só cabelo Você seu. ora. Você Recebe é este a abraço, menina meu dos filho. olhos de Recebe este abraço, Deus. por favor. E ai de quem toca em um só cabelo seu. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém. Espírito Santo. Espírito Santo. Dê um abraço nela agora, Senhor.
Namalei, Naminov, Linericlan, Manaraias. Oh, Espírito Santo. Senhor, neste momento, eu entrego a vida da minha irmã nas tuas mãos. Espírito Santo, nosso amigo. Sabe a vida dela em todos os lugares. O Senhor sabe o que vai dar glória no coração dela neste momento. O Senhor sabe o que ela almeja. Neste momento, amigo Espírito Santo. Ceda os desejos do coração da tua filha. Senhor, pelo poder da tua palavra. Não é tempo de murmuração, de apontar o dedo pra Moisés e dizer: te trouxe até aqui só pra morrer. Mas é tempo de olhar pra Deus e olhar além das possibilidades, caminhar dentro do fogo sem me queimar, ver caminhos que se formem meio ao mar. É tempo de cantar, eu vou tocar no impossível, mover as montanhas, me alimentar em meio a um deserto. Eu vou voar sobre os montes com visão de águia, olhar além das possibilidades. Eu vou tocar no impossível, mover as montanhas, me alimentar em meio a um deserto. Eu vou voar sobre os montes com visão de águia, olhar além das possibilidades. Aqui está mais uma filha do Senhor. Oh, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu vou sabe a vida de tua filha. sobre os Eu entrego ela nas tuas mãos, montes. Senhor. Que os pensamentos, a vida, em tudo ela seja abençoada. Porque ela tem propósito com o Senhor. E o Senhor tem plano Mas na é vida desta tempo de menina, olhar Senhor. pra Oh, Senhor, Deus, os sonhos dela, Senhor, de olhar além das possibilidades, caminhar dentro do fogo sem me queimar, ver caminhos que se formem meio ao mar. É tempo de cantar, eu vou tocar no impossível, mover as montanhas, me alimentar em meio a um deserto. Eu vou voar sobre os montes com visão de águia, olhar além das possibilidades. Eu vou tocar no impossível, mover as montanhas,
contigo, Deus é 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 com a tua casa, Deus é com a tua família, Deus é com o teu filho, Deus é com o teu pai, Deus é com a tua mãe, Deus é com a tua casa, Deus é com a tua família, Deus é com a tua avó, Deus é com o teu avô, Deus é com os teus primos, Deus é com a tua tia, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus renova, Deus transforma, Deus cura, Deus é viva, Deus reaviva, Deus transforma, Ele leva, Ele faz o impossível na vida daqueles que Ele ama. Eu amo estar na presença do Senhor. Aleluia, seja abençoado no nome de Jesus. Assim nós agradecemos a oportunidade. Amém, Senhor.